Olá, meu povo lindo, como estão? Buenos dias. Hoje, em nossa aula, nós iremos iniciar a unidade 6, onde nós temos aí Por Donde Te Mueves. Quem aí gosta de conhecer novos lugares, viajar, ser um turista? Então, nós faremos uma leitura e compreensão de texto. Falaremos aí sobre um vocabulário relacionado a lugares de la ciudad e ainda veremos os verbos haber e tener. Dando início aí à nossa unidade, nós temos Por Donde Te Mueves, onde aparece essa imagem, que é em Barcelona, em Espanha. E temos aí essas questõezinhas abaixo, onde por serem respostas pessoais, vocês responderão aí na apostila de vocês, tá certo? Em tua opinião, as pessoas que vivem na sua cidade sabem apreciar suas belezas? Então, as pessoas que vivem na sua cidade sabem apreciar a beleza do lugar? Sabem apreciar a beleza da cidade? Vocês sabem apreciar a beleza de Brejo Santo? Que há em tua cidade que merece a pena conhecer? Então, se viessem turistas, de outros lugares aí, para conhecer a cidade, quais lugares você indicariam para que elas pudessem conhecer? Eu sei um que vocês iriam dizer. Que espaços do entorno urbano sueles desfrutar? Então, quais são as partes, os espaços do entorno urbano que se pode desfrutar, passar um tempo livre, para ficar aí com distração e tudo mais? Que características tienen ou deveriam ter os espaços urbanos ou rurales em que vivimos? Como vocês acham que deveriam ser o espaço urbano e rural em que vivemos? Quais as características que vocês acham que deveriam ser? Tá certo? Então façam aí e depois eu irei ver, tá bom? Nós temos aqui um texto onde tem como título Rabaleando um passeio por Barcelona. Eu irei liberar o áudio, vocês irão aí acompanhando a leitura do texto, tá certo? Depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Pista 13. Rabaleando, un paseo por Barcelona. ¿Imaginas cómo es la movida en Barcelona? Te invitamos a descubrirlo paseando por el Raval. El Raval ya no es un barrio industrial del siglo XIX, con sus grandes edificios y altas chimeneas desafiando el cielo. Tampoco es el que fuera conocido popularmente como barrio chino, a mediados del siglo XX, el rincón favorito de criaturas marginales. En el siglo XXI, el Raval es un barrio nuevo, en el que la mezcla está por todas partes, mezcla de vecinos de todas edades y razas, mezcla de tiendas de siempre con tiendas de ahora, mezcla de plazas y callejuelas, de gente al sol, de grandes museos de diseño y de grafitis en las paredes. Cerca del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona hay un cartel que conjuga como si existiera el verbo rabalejar en catalán. Rabalejar, jo rabalejo, tú rabalejes, él rabaleja. Albert de Barcelona explica que el término puede tener muchos significados. Depende exactamente de quién seas y cómo te muevas. En realidad, para él, es un intento de definir las actividades de la gente que vive en Raval, sean de donde sean. Una manera de vida, un signo de identidad que les une al barrio. La Rambla del Raval. Si caminamos por sus aceras, descubrimos escaparates de pastelerías árabes o bares de toda la vida, con ancianos mirando la calle o sentados en la barra, charlando sin prisa con la camarera, no mucho más joven que su clientela. Avanzando un poco, nos encontramos con uno de sus rincones más bonitos, la Plaza de Sant Agustí, situada en la calle del Hospital. Es una plaza amplia, repleta de grandes árboles ajenos al ruido y al humo de los coches. La iglesia de Sant Agustí está medio derruida, pero es la protagonista de la plaza habitada por vecinos dispares, mendigos, parejas, africanos y señoras mayores que charlan sin prisa en camino a las Ramblas. Y es que la calle Hospital desemboca allí, en uno de los lugares más turísticos de Barcelona, una gran avenida repleta de puestos callejeros en los que, entre otras cosas, se venden flores y cuadros y donde mimos inmóviles disfrazados de títeres o de emperadores romanos piden monedas a la multitud de turistas que por allí pasean. Muito bem.
Então, nós vimos aí, ouvimos a leitura do texto e podemos identificar aí o quê? Que é um texto que é descritivo, onde nele faz a descrição de um bairro chamado Raval. Então, aí a autora, ela faz uso que ela descreve, ela expõe exatamente as características mais positivas do lugar, não é isso? Então, com que intenção? Quando ela faz isso, a intenção é chamar a atenção das pessoas que gostam de conhecer novos lugares. Ela quer convencer essas pessoas a irem a esse lugar, conhecer esse lugar, né? Então, nisso ela faz o quê? Uma mistura, ela mescla diferentes características deste lugar. Ela cita aí os jovens, os mais velhos, ela cita museus, grafites nas paredes, não é isso? Ainda mais ela cita praças grandes, né? Então, a intenção aí é realmente chamar a atenção do povo para conhecer, para visitar esse lugar, ok? Então, aí trata-se de quê? De um texto descritivo. E nessa última parte do texto, nós observamos aí esses trechozinhos que estão destacados, onde a intenção da autora é fazer com que o leitor, no momento da leitura, na sua imaginação, faça um passeio por esses lugares. Imaginem que estão nesse determinado lugar, passeando por ele, observando o seu movimento, o que tem ali, tá certo? Então, quando ela destaca esses termos aí, a intenção dela é isso, nos fazer viajar nesse lugar, tá bom? E mostra ainda aí a imagem de um museu de arte contemporânea, tá bom? Vamos lá, dando continuidade à nossa aula, nós agora vemos aqui aí, nos mostra aí duas possibilidades, né, de visita em Raval. Nós temos aí por suas aceras quer dizer calçadas. Nós podemos observar na imagem aí várias pessoas passeando pelas calçadas, observando prédios, entre outros. E abaixo ele diz aí o que nós podemos encontrar: escaparates de pastelerias árabes, bares de toda a vida. Então, nessa praça nós podemos encontrar vários bares e pastelarias árabes também. Aí nós temos na outra imagem La Plaça de Saint-Agustin, que já é um lugar distante de movimentos, né? É um lugar ampla, repleta de grandes árvores, ajenos a ruído e a humo de coche. Aí já são para pessoas que gostam de ficar já distante de barulhos, das fumaças dos carros, né? Ficar num lugarzinho aí mais aconchegante, digamos assim, tá certo? Então, aí ela nos mostra, ela nos dá duas possibilidades de lugares para visitar em Raval, tá certo? E nós temos aí o vocabulário que está referindo-se a lugares, né, a coisas de la ciudad. Tipos de tiendas, que são tipos de lojas, natureza, o ambiente natural, a natureza, la urbanização e serviços. Nos tipos de tiendas nós temos cafeterias, panaderias, supermercados, livrarias, tiendas de roupa, tiendas de muebles, carniceria, verduleria, quioscos, zapateria, restaurantes. Natureza, parques, jardines, lagos, riachuelos, que esses riachuelos quer dizer que são lagos pequenos. Urbanização, praças, grandes avenidas, callejuelas, que são os becos, né? Aquelas ruas mais estreitas. Passeios peatonais, passagens, rotondas, parada de autobus e ônibus. Em serviços, nós podemos encontrar correios, bancos, hospitais, escolas, bibliotecas, museus, cines, ginásios, teatros, hotéis, cajeros automáticos e igrejas, tá certo? Então, observem aí esse vocabuláriozinho, sabendo atentar cada um no seu determinado ofício, tá certo? As tiendas, natureza, urbanização e serviços, tá bom? E aqui nós temos aí sobre os verbos haber e tener. Los verbos haber y tener corresponden a un solo verbo en la mayoría de los idiomas. En español, sin embargo, han evolucionado hasta convertirse en dos verbos independientes y tienen significados diferentes, por lo que es importante saber diferenciarlos bien.
No português, quando você vai se relacionar, vai estar referindo-se a uma coisa que existe em determinado lugar ou que tem em determinado lugar, geralmente nós costumamos utilizar o verbo ter. Por exemplo, em minha casa tem um jardim grande. Na minha cidade tem várias casas amarelas. Ou então, na minha cidade tem um teatro. Então, a gente sempre está aí utilizando o verbo ter. Já no caso do espanhol, a gente vai utilizar o verbo haber com o sentido de existir, existência, e o verbo tener no sentido de posse, tá certo? E vamos ver mais aí à frente um pouquinho. Então, o verbo haber solo se utiliza em certas orações impersonales ou como auxiliar para formar tiempos verbales compuestos. O verbo tener se emplea sobretudo com o significado de possessão. Aí nós iremos ver agora sobre o uso do verbo haber. Então, o verbo haber se emplea em espanhol em el sentido de existir, forma impersonal. Quando ele fala sobre forma impersonal, ele quer dizer que não pede sujeito. Então, ele será um verbo invariável. A escrita dele será tanto para o singular como para o plural, masculino ou feminino, que será I. H-A-Y. Então, nós iremos, se eu pedir lá, complete a frase com o verbo haber. Você sabe que você não vai escrever a palavra haber, mas I, H-A-Y, tá certo? E ele vai ser utilizado aí no sentido de existir. Por exemplo, hay um museu em minha cidade. Então, existe um museu em minha cidade, tá bom? No acepta sujeto e estará sempre em ele, singular, quando significa existir, não importa se o que viene depois está em singular ou plural. Foi o que eu falei para vocês. Quando se refere a lo que existe em determinado lugar, se utiliza a preposição en para definir o espaço. Então, utilizamos aí a preposição en para definir o espaço quando nós estaremos falando sobre alguma coisa que existe em determinado lugar, né? Por exemplo, como em mi calle hay em mi calle hay una árbol grande, né? Em minha rua existe uma árvore grande, tá certo? Depois de hay, nunca aparece um artículo definido. Então, nós não utilizamos artigos definidos. El, los, la, las, com o verbo haber, hay, tá certo? Com o sentido de existir. Nós poderíamos utilizar o quê? Os indefinidos, que são unas, unos, tá certo? Unos, una, unas. Então, os indefinidos, os artigos indefinidos, eles poderão sim acompanhar o verbo hay, que está sendo aí usado no sentido de existir, que vem de haber, tá certo? Ou pronomes indefinidos como algo, alguien, nadie, nadie significa ninguém, pouco, mucho e etc, tá certo? E observem aqui, como eu falei para vocês, né, que nós iremos utilizar o verbo haber com a escrita hay. Então, toda hora em que você for completar a frase com o verbo haber, que seja aí no sentido de existir, você vai completar como hay. Lembrando que ele é invariável, como ele é uma forma impessoal, então ele não vai concordar com o sujeito, ele é invariável, né, em gênero e número, tá certo? Então a escrita dele sempre será hay, tá bom? Aí nós temos os exemplos. Aqui há um sítio livre, então vejam aí a escrita dele. Hay, né, um sítio livre. Eu posso dizer, aqui existe um lugar livre, né? Há que estudar para ser inteligente. Então, tem que estudar para ser inteligente. De certa forma, mesmo assim, utilizando aí no espanhol o verbo hay, nós, quando vamos traduzir para o português, costumamos dizer ter, não é isso? Não há muitas panaderias, então não existem muitas padarias. Há museus e teatros em el centro de la cidade, então existem museus e teatros no centro da cidade. Há praças bonitas em el bairro Recoleta, então existem praças bonitas no bairro Recoleta. Em mi calle há tiendas de roupas, na minha rua há
existe, né, lojas de roupas. Então, observem aí, ó, há praças bonitas em el barrio Recoleta. Nós utilizamos a preposição en aqui porque nós estamos o quê? Definindo o espaço, a localização das praças, não é isso? E em todos os exemplos, nós podemos observar que, independente de ele estar no singular, no plural, masculino ou feminino, a escrita foi ai, tá certo? Então, lembrando aí. Aí, no caso do verbo tener, diferente do verbo haber, ele estará, sim, relacionado a um sujeito, ou seja, ele vai estar pedindo sujeito. Então, ele terá que ser o quê? Conjugado. Então, nós também veremos aí a conjugação do verbo tener. El verbo tener necessita de sujeito, por lo tanto, é conjugado e sua forma cambia de acordo com o sujeito que de la oración. Ou seja, se ele está pedindo um sujeito, se ele necessita de um sujeito, então ele vai ter que concordar com esse sujeito, ok? A diferença do verbo haber, tener expressa possessão e pode ser substituído por posse, seguido de que, tiene que, expressa obrigação ou necessidade específica. Então, nas frases, você poderá trocar tiene por possui, né? Ou seja, quando você está fazendo aí a leitura da frase e tiver com dúvida se vai utilizar ai ou tener, você pode fazer na sua tradução, substituindo aí por possui. Se caber essa tradução, possui, aí sim você vai utilizar o verbo tener, tá certo? Porque justamente ele dá a ideia de posse, ok? Então, nós temos aí os exemplos. Tengo un coche nuevo, el libro tiene 1000 páginas, Juan Lucas e Sofia têm uma grande amizade. Então, vejamos aí que nos três exemplos o verbo tener ele foi utilizado de forma diferente, ou seja, conjugado de forma diferente, porque ele aí está concordando com o sujeito. Na primeira pessoa, no primeiro exemplo, ele está na primeira pessoa do singular, tengo. Na segunda, ele está na terceira do singular, tiene, e na terceira, ele está na terceira pessoa do plural, tienen, ok? Se eu for traduzir aí, eu digo, tenho um coche nuevo, tenho um carro novo, possuo um carro novo. Então, a gente observa aí que a frase, ela dá a ideia realmente de posse, né? El libro tiene 1000 páginas, o livro tem 1000 páginas, ou o livro possui 1000 páginas. João Lucas e Sofia têm uma grande amizade. João Lucas e Sofia têm uma grande amizade, possuem uma grande amizade. Então, aí a gente observa que quando a frase estiver com sentido realmente de posse, nós iremos utilizar o verbo tener, lembrando aí de fazer a conjugação adequada do verbo, que é o que nós temos aí agora. Nós iremos conjugar o verbo no presente do indicativo. Então, aí nós temos na primeira pessoa do singular, yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene, nosotros, nosotras tenemos, vosotros, vosotras tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. E nós podemos observar que o verbo tener, ele é irregular. Então, ele obtém duas irregularidades, uma vocálica e a outra consonantal. Nós vemos aqui irregularidade consonantal porque eu acrescento uma consoante aqui na primeira pessoa do singular. E ela é com irregularidade vocálica porque vejam que no infinitivo ele tem aqui o E. Já quando eu vou conjugá-lo no presente do indicativo, eu troco o E por IE. E observamos que acrescentamos as terminações, ó, O para a primeira pessoa do singular, E segunda do singular, E terceira do singular. Emos primeira do plural, eis segunda do plural, en terceira do plural, ok? E também observamos que na primeira e segunda pessoa do plural, nós utilizamos o radical normal de quando nós eliminamos o ER, que é ten, tá certo? Então, vocês aprenderão aí, né, lembrarão da conjugação do verbo tener no presente do indicativo para utilizar nas frases aí que indica posse. Vamos ver alguns exemplos? Tengo 2 libros y 3 cuadernos nuevos. Tenemos muchos amigos. Tenemos muchos amigos. Las calles de mi barrio tienen casas con jardines coloridos. Mi barrio tiene una plaza llena de árboles. Então, tengo, tenemos, tienen, tiene.
nos exemplos aí, mais uma vez podemos observar que o verbo ele foi conjugado de forma diferente para concordar com o sujeito, não é isso? E se nós formos traduzir, nós temos: tenho 2 livros e 3 cadernos novos, ou possuo 2 livros e 3 cadernos novos. Temos muitos amigos, ou possuímos muitos amigos. As ruas do meu bairro têm casas com jardins coloridos, ou possuem casas com jardins coloridos. Meu bairro tem uma praça cheia de árvores, tá certo? Então aí, visto a conjugação do verbo tener, ok? Bom, aqui nós temos nossa atividade, primeira questãozinha, e nós iremos ver aí qual a opção correta para completar as frases. Completa com a opção correta. En este barrio hay o tiene muchos restaurantes italianos. Então aí, o sentido da frase, ela está no sentido de existir, existem muitos restaurantes italianos ou possui muitos restaurantes italianos? Vejam aí, completo, já já a gente vê a alternativa correta. Esta ciudad hay o tiene uno de los museos más importantes del mundo. Aí, novamente, está no sentido de existir ou no sentido de ter, de possuir. Essa cidade existe um dos museus mais importantes do mundo ou tem um dos museus mais importantes do mundo? Então, qual aí soaria melhor, né? Então, vemos aí. Primeira questão. Em este bairro, existe muitos restaurantes italianos ou neste bairro tem muitos restaurantes italianos? Quem marcou I, no sentido de existir, marcou correto. Agora a letra B. Esta cidade hay o tiene uno de los museos más importantes del mundo. No caso, tiene. A cidade tem um dos museus mais importantes do mundo. Tá certo? Então, as opções aí, hay, letra A, e tiene na letra B, tá bom? Já aqui nós temos o seguinte: observar e completar com hay e tiene, né? El quarto de Juan é amplo e cômodo. Então, aí nós estaremos falando sobre o quarto de Juan. Em ele, que ele será o quê? Será o quarto. Em ele, hay o tiene una cama sobre la cual Juan hay o tiene 4 cojines. Então, aí, vocês acham que em ele hay una cama ou tiene una cama? Quem marcou aí? Hay, acertou. E sobre la cual Juan hay o tiene 4 cojines? Quem marcou tiene também acertou. Então, os 2 primeiros tracinhos, hay y tiene. Sobre su escritório, hay o tiene una computadora que Juan usa para hacer sus tareas. Então, sobre su escritório, hay una computadora que Juan usa para hacer sus tareas. Hay o tiene también un armario para guardar la ropa y en la estantería él hay o tiene los libros de la escuela. Então, no caso aí, vai ser hay também um armário ou tiene também um armário. Então, no caso aí, vai ser o quê? Hay também um armário para guardar a roupa e em la estanteria. Él hay o tiene los libros de la escuela. Tiene los libros de la escuela. El cuarto hay o tiene una ventana grande y sobre el piso hay o tiene una alfombra de colores. No caso aí nós teremos o quê? En el piso tiene el cuarto tiene una ventana grande y sobre el piso hay una alfombra de colores. Também hay o tiene un espejo donde Juan se peina para ir a la escuela. Hay, tá certo? Então, visto aí a correçãozinha também, já junto, já trabalhando junto, então nós iremos utilizar isso. O verbo AB, né, que fica I, para todo caso nós iremos utilizar I, ele vai ser utilizado no sentido de existência, tá certo?
E no caso do verbo tener, que nós vimos a conjugação aí, ele vai ser utilizado no sentido de posse e será conjugado para concordar com o sujeito, tá certo? Entendido? Espero que sim. Bueno, es esto. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês como sempre. Fiquem com Deus. Gracias por sua companhia. Besos em tu coração. Hasta luego.